Caraca. Vamos ver se hoje vai dar tudo certo. Eu já mandei aviso pra ele de que eu iniciei. Tô esperando ele entrar. Eu fico com medo de mandar a solicitação e não adiantar tanto. Cadê ele? Tá, vou mandar uma solicitação. E deu. Ai, ai. Ele ainda não apareceu. E também tem pouca gente aqui, hein? Cadê? O que teve, hein? Ele largou o celular por um tempinho, por acaso. Ele não aceitou, não. O que será que aconteceu? Vamos de novo. Parece que ele se atrasou mesmo. Eu quero mais normal. Normal. Não é a primeira vez que isso acontece. Será que eu tô numa maré de azar, por acaso? Eu não consigo pensar em outra coisa, sinceramente. O que tá acontecendo, hein? Oi, Danilo. Sim, começa às 8. Só que eu disse a ele que eu iria começar um pouquinho antes. Já que ele tem que sair às 9. Ele pediu pra avisar quando fosse iniciar. Eu já iniciei, tô só esperando ele. Bom, já bateu 5 minutos. Tocar com César Marchetti. Opa, ele apareceu. Bom, agora seja o que Deus quiser.
Seja o que Deus quiser. Graças a Deus. Ô, Milena, a gente tá falhando a Ui. comunicação aí. Eu te mandei mensagem solicitando para você mandar o convite, você não mandou o convite. Minha Não, esposa tá mandei umas duas acompanhando. vezes. Minha esposa acompanhou aí você comentando que eu Ah. atrasei, mas eu tô aqui aguardando o convite, ué. Pô, mas eu mandei os dois com duas solicitações. Então, mas não veio para mim. Como eu te disse, possivelmente até na live que Caramba. você disse que cancelou, eu acho que você talvez não fez o Isso. procedimento aí. Pelo menos assim, todas as pessoas que me entrevistaram até agora na live Sim. através do Instagram, o procedimento sempre foi esse. Eles mandam um convite, aí aparece a notificação para mim, eu clico e entro na live, Isso. entendeu? Então talvez eu É, acho mas que no caso, na eu lhe última. mandei duas solicitações. Apareceu que você Então, recusou. Deve para ser mim, um bug. não, eu entrei na sua live como convidado, aí eu fiquei aguardando o convite, aí não apareceu nada para mim. E eu acho O que na importante última é que dá live pra que você ver falou tudo. que você teve que cancelar, eu acho que até foi isso que aconteceu, viu? Porque possivelmente você falou que estava entrevistando quem na última live? Que É, não aconteceu a no live? caso, era pra eu entrevistar o Felipe Grinan. Ah, então pode ter sido exatamente a mesma coisa. Porque, como eu te disse mais cedo, se você manda o convite e você não me avisa que vai enviar o convite, eu perco a notificação, não consigo entrar na live. Então, assim, você precisa me avisar. Eu vou Estranho, hein? mandar o convite agora, porque aí Hum. essa notificação ela aparece muito rápido. Um dia a gente pode até fazer um teste. Eu vou te convidar para uma É, live e aí você vai ver como é que é o procedimento. vixe, Mas a dependendo minha do esposa estava horário que vendo, estão me chamando. a minha esposa estava vendo você falar que estava chateada, que eu estava atrasado, mas aí não tenho como, né? Como você que está Não, comandando a live, tudo você tem bem, que mandar o eu convite. entendo. O importante é que você tá aqui, eu tô te vendo claramente. Como é que é? O importante é que você tá aqui e que eu tô te vendo claramente. Ok. Porque realmente foi um golpe meio duro pra mim e eu espero conseguir remarcar aquela live. Ah, sim. Mas faz o que eu te falei. Avisa a Claro. pessoa quando você for chamar, porque aí vai aparecer uma notificação muito rápida, é muito rápido. Ele aparece assim no telefone, no celular. Se a gente não entra, a gente perde o convite, entendeu? Claro. Eu vou seguir suas dicas. Então vamos lá, que daqui a pouco você tem que sair, né? Isso mesmo. Vamos ver. Bem, cadê que meu roteiro tá bem aqui? Bom, minha pergunta, minha primeira pergunta para os convidados sempre é a mesma. Como é que vocês entraram no mundo da dublagem? Bom, primeiro eu vou começar me apresentando, né? Pessoal, boa noite. E, Eu sou o Dlageli Silva, para quem não me conhece. É um prazer aqui estar conversando com a Milena. Peço bom, desculpas aí o né? pessoal que O possa ter nome mais entendido errado. incomum, né? Diga-se de passagem, dos Exato. dubladores. Então, peço desculpas aí o pessoal que talvez achou que eu estava enrolando, que eu estava atrasado, mas eu estava aguardando a Milena mandar o convite para mim, por isso que eu não entrei antes. Estava lá Não, esperando mas na mensagem dela, acredite, mas dentre as minhas infelizmente lives, quem demorou mais para entrar foi a Carla teve um Pompilho. problema de comunicação aí. Então, assim, não fiquem chateados achando que eu atrasei. Na verdade, tá marcado também para as 20 horas, né? Sim. Como eu te falei, eu vou finalizar, a gente finaliza às 21 e eu consigo fazer o próximo compromisso. Isso. Bom, na dublagem foi o seguinte, foi uma coisa não planejada, diferente de muitos outros colegas que tiveram a intenção de trabalhar no meio da dublagem. Eu não, a princípio, eu não cogitei a dublagem como uma profissão inicialmente, porque de onde eu venho, né, da época que eu venho, a gente não tinha muito acesso a essa informação de que a dublagem era uma profissão. Hoje em dia vocês têm essa informação porque vocês têm internet, vocês têm a divulgação dos trabalhos dos Sim. dubladores. Na época que eu comecei a ter noção exatamente assim em relação a essa questão de profissão, todos os filmes que eram dublados passavam na TV aberta. E na TV aberta, você não chega ao ponto de ver os créditos dos filmes, né? Então, a gente tinha, É, pelo menos, a percepção de que ali o ator ou a atriz que está falando ali em português, aquela é a voz dela. A gente não parava para pensar assim, tem alguém fazendo a voz do personagem no original. Então, isso aí na década de 90, década de 80. Então, é. era uma coisa que a Eu gente não acho percebia que assim foi muito. depois de 2010 que eu ouvi falar de dublagem. Foi depois de Então, 2010. assim, quando eu iniciei essa busca assim por o que eu vou fazer da vida, eu não tinha essa noção assim de dublagem. Foi uma série de coincidências que aconteceram em relação à minha vinda para São Paulo, porque eu sou mineiro de Belo Horizonte. Então, ao longo da minha vida, assim, na infância, eu fiz teatro. Depois eu fui para uma área nada a ver, fui para a área de
engenharia elétrica, técnica eletrônica, trabalhei como militar das Forças Armadas. Quando eu vim para São Paulo, aconteceu uma Você situação. fez de tudo, basicamente. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu acabei indo para o ramo da dublagem por uma questão de coincidências, de pessoas falando que eu deveria trabalhar com voz, ou perguntando se eu já trabalhava com voz, trabalhava como locutor. E aí teve um curso que eu fiz de mestre de cerimônia e o professor perguntou se eu não tinha interesse em trabalhar com dublagem. E foi aí que apareceu para mim a percepção da dublagem como profissão. Você teve algum padrinho nesse meio? Não, diferentemente de alguns colegas tiveram, eu não tive nenhum padrinho, e tem muitos outros colegas também que não tiveram. O que acontece assim, é lógico que tem os primeiros profissionais que te dão a oportunidade. Então, assim, a primeira oportunidade que eu tive Claro, foi com a Angélica Santos, depois tive muitas oportunidades com o Elcio Sodré, depois Angélica. aos poucos foram Primeira acontecendo as convidada desse ano. outros convites para trabalhar, né? Escalas foram realizadas, assim, foram solicitadas. Mas, assim, alguém que me apresentou para o meio, isso não aconteceu. Porque a gente considera como padrinho da Entendi. dublagem alguém que, assim, apresenta, esse aqui é o dublagem, eles está começando agora, não sei o que. Isso, no meu caso, não aconteceu. Eu tenho que dizer, viu, que no meio da dublagem paulista, eu te considero um dos mais versáteis. Oh, obrigado, obrigado. O pessoal entrando aqui, né, que eu tô vendo. A Rio Sound entrou. Caramba, Rio Sound. O César Marchetti. E mais outras pessoas também, meus amigos, por aí vai. Legal, Marquete aí. Um abraço aí para todo mundo que Sim, está assistindo aí. vocês estavam Conheço lá em alguns, tá Jojo. vendo o Rodrigo. E falando em Jojo, vamos pegar esse gancho. Que acho que foi no. Acho que, não sei se foi a primeira vez, mas foi mais ou menos por ali que eu te conheci. Você dublou César Antônio Zeppeli. Jojo, né? Isso. Uhum. Rapaz, se não fosse a dublagem, acho que eu não viria Jojo, não. Como é que é? Se não fosse a dublagem, eu duvido que eu assistiria Jojo algum dia. Se você. Não, desculpa, eu não entendi. Se não fosse a dublagem. Eu acho que eu não iria assistir Jojo em algum momento. Ah, entendi. Mas você chegou a ver o original também ou só o dublado? Não, 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 não. Porque quando eu pego pra ver dublado, eu dificilmente vou pro original. Entendi. Então a sua Mas vamos preferência lá. é sempre mais pelo dublado, né? É aquilo, né? Quando eu sei que o anime tá dublado, eu vou ver, né? Se é do eixo Rio e São Paulo, e se a Hum? dublagem tá completa. Por quê? Quando incompleta, eu acho que nem vale a pena ir ver dublado. Ou, né, todo Certo. mundo para aqueles estúdios, né, questionáveis pra caramba, acho que nem vale a pena citar. Aham, entendi. Eu acho que Pô, né, dependendo mas, assim dependendo assim do realmente do trabalho que foi feito, às vezes você não consegue nem assistir, né? é, Mas eu vou ser bem sincero assim. Antes eu assistia muito tanto dublado quanto legendado. Mas depois que eu comecei assim a ver algumas coisas dubladas, né, eu comecei realmente a preferir pelo dublado, porque o legendado você acaba perdendo alguns detalhes de imagem, né? Então, assim, se tem uma cena acontecendo lá no canto superior direito da tela, você não consegue acompanhar. Outra coisa que aconteceu muitas vezes, realmente. quando o filme vai para o cinema, às vezes a legenda está na cor branca. Aí tem uma cena que o fundo é branco, você não consegue enxergar o que está escrito. Então, para mim, assim, eu comecei a ter essa preferência pelo dublado, não só por conta da questão de você ter a percepção do que você está vendo, mas também porque muitas vezes acontece isso, né? Se a legenda está em amarelo e no cinema, por exemplo, aparece uma imagem, uma cena que tem um amarelo no fundo, ou a legenda está em branco e a imagem está branco no fundo, você não consegue enxergar direito, né? Porque você pode estar Realmente. sentado no banco de trás. Então é isso. É. Mas vamos lá, voltar pra Jojo, né, pra perguntar como foi você dublando o César. Como é que foi? Ah, foi legal É, demais. É legal assim que, à medida que a gente vai gravando, né, vai fazendo o personagem, a gente vai tendo a mesma percepção que ele, né? Algumas pessoas, por sim, exemplo, eu geralmente não tenho condições de, por exemplo, no caso de anime, muitas vezes vem o original antes, depois é feita a dublagem, né? Alguns outros é, tipos de anime é lançado o dublado junto com o legendado. Então, essas sim, produções sim. que o anime é lançado antes, né, o legendado e depois é dublado, por mais que muitas vezes
eu seja escalado para algum personagem, eu não consigo assistir o anime antes para poder ver como é que é. Até porque a função Sim, do entendi. diretor de dublagem, o diretor de dublagem é que assiste a obra e durante a execução do trabalho, ele que direciona. Tanto é que o nome é diretor de dublagem. Então, ele é que vai conduzir o ator para onde ele quer que chegue, né? Então, Entendo. o fato da gente fazer junto com a gravação, né, de não estudar o personagem antes, isso é muito legal porque você vai tendo as percepções do personagem junto com ele. Então, você vai conhecendo a história junto com o personagem e captando as interpretações junto com ele. E o caso do César é muito Hum, legal porque ele cria, você cria uma simpatia pelo personagem, né, pela amizade dele ali junto com o Joe Star lá. E tem a cena lá também do sacrifício dele, aquela parte ali foi emocionante. caraca, doeu, hein? Muita gente fala que se emociona com aquela parte ali. Foi realmente muito legal fazer o César. Você tem uma coisa que eu aprendi aqui em Jojo, tudo imprevisível. Pode estar lá, o cara perdendo, mas ele vai dar um jeito de vencer. Isso que eu aprendi, principalmente na parte 3. É verdade, o Jojo tem muito disso mesmo. Ah, meu áudio tá normal ou tá oscilando? Ou tá oscilando? Não, agora tá bem. E o meu, você consegue me ouvir bem? Sim, tá normal. Tá oscilando não, né? Que eu tô com o ventilador ligado, porque senão vai ficar um calor do caramba aqui, viu? Tá tranquilo. Mandar um Ah, abraço pro Destreza Jojo, aí, tô vendo a mensagem dele aí. Jojo de... Mandar- ele é dublador também, diretor de dublagem, já trabalhei muito com ele. sim. Mandar um beijo pra Thalita, que pediu um beijo aí também. Eu tô tendo nos comentários também, viu? São vários comentários, né? Às vezes a gente não consegue Ah, um bocado. dar uma olhada, né? Deixa eu ver aqui, pergunta dos stories que eu mandei pro pessoal. Hum. Vamos lá. A pergunta do Danilo do Big World. Como foi dublar o Miggs e Helena de Ávalo? E aí, Danilo, tudo bem? Amigos, foi muito legal. Tive a experiência também de cantar aí num episódio. Não foi só num episódio, teve mais de um episódio aí. Foi legal demais também contracenar aí Eu vi bem com o isolado esse Adrian, desenho. contracenar com o Adrian, com a Cássia de Seglia, com a Luísa Porto. Eu não lembro todo Ó, mundo, porque gente assim, incrível. os personagens que eu mais contracenava era com o Adrian, a Cássia, a Luísa Porto também, por conta dos personagens, né, que mais se relacionavam ali. Hum. Mas eu gostei muito de fazer o mix. Eu tenho tempo que esse desenho acabou, não foi? Olha, tem tempo sim, viu? É que assim, muita coisa que a gente grava, a gente não consegue depois assistir, né? Assiste uma parte, vê alguns episódios. O Helena, são vários episódios, eu não consegui assistir ele todo. Até por conta do tempo, né? São vários trabalhos, então assim, se eu quiser assistir todos os trabalhos que eu já fiz, eu não vou conseguir ver, Hum. acho que talvez num ano, por conta do Cara, tempo que eu tenho eu tenho disponível essa para ver. dúvida às vezes. Será que os dubladores assistem mesmo seus trabalhos? Assim, é importante a gente assistir, até para poder ver como é que ficou, acompanhar o processo de E às evolução, vezes, né? o que pode Alguns de melhorar. vocês podem ter aquele senso crítico, né? E pode achar que podia ter feito melhor, né? Algo assim. O que eu acho que é normal para vocês. Como é que é? Que alguns dubladores às vezes não assistem o que eles dublam por achar que podem ter feito ainda melhor, né? Ter essa Não, eu visão. acho que assim, eu não sei Não se querendo tem algum que não criticar. assista. Eu acho que todos assistem o que fizeram, até porque eles querem também conhecer a obra que está sendo Sim. feita, né? A gente não consegue ver a história toda quando está gravando, então a gente só vê o que a gente está fazendo. Então, mesmo que o personagem seja protagonista, ele não tem acesso a todas as cenas. Ele não aparece em todas as cenas. Pode pegar qualquer filme que você quiser. Em alguma cena, o protagonista não vai aparecer. E aí Vixe, você deu uma está travada fazendo aqui. aquele trabalho e você quer acompanhar para poder ver. Então, assim, o Rapaz, deu umas protagonista, travadas por mais. aqui, viu, que você Ah, falou. e Ficou com agora? um atraso de vídeo aqui de repente. Estranho. Você está acompanhando Ah, mas agora? mandando uma pergunta interessante. Tô vendo. Mandando uma pergunta interessante aqui. Na dublagem de anime, na Crunchyroll, o dublador tem 3 semanas de atraso. Você chega a estudar seus personagens, tipo Inosuke, Não. aproveitando esse gancho, né, agora pra falar dele. Então, como eu te disse, né, a gente tem vários trabalhos ao longo do dia.
a gente não tem condição de assistir tudo que a gente precisa gravar. Imagina, a semana, geralmente a gente grava de segunda a sexta. Pode acontecer de ter trabalho final de semana também, mas de segunda a sexta. Segunda a sexta você pode trabalhar, e é variado, porque a dublagem não tem um horário fixo, mas dependendo aí da quantidade de trabalho, você trabalha das 8 até as 10 da noite, pode ser até as 8 da noite, até as 5 da tarde, depende. Imagina se você for estudar cada produção que você fizer ao longo de 5 dias aí, contabilizando, digamos, Quero imaginar. vamos supor, vamos pegar o mínimo de produção, vamos pegar umas 4 produções por dia ou 2 produções por dia. 2 produções por dia durante 5 dias. Se você pegar 10 produções para assistir e estudar o personagem, não daria para fazer, não teria tempo para isso. E outra coisa, como eu te disse, muitas vezes a obra no original está de um jeito, mas o diretor vai querer colocar a direção dele ali. Então, pode acontecer de tipo, por exemplo, no personagem no original tem uma voz mais grave, só que assim, a interpretação dele não foi muito boa, ele jogou muito para baixo, ficou desanimado. O diretor ele vai assistir aquela obra, vai ver o que se encaixa melhor para aquele personagem, para que ele passe a informação para o dublador, para que o dublador interprete de uma forma diferente. Então, assim, se o dublador ele assiste a obra antes, é igual a pessoa que vai aprender a dirigir. A pessoa às vezes pega vício, né? Se ela quer aprender a dirigir sozinha. Então, a mesma coisa o dublador. Isso aí é uma visão minha, pode ser que tenha gente que discorde disso, mas eu prefiro que o diretor me direcione do que eu assistir uma coisa, criar um vício, criar uma coisa, já trazer uma coisa moldada, e aí chegar na hora de gravar o diretor falar, não, eu não quero desse jeito, eu quero que você desconstrua e construa outra interpretação para isso. E anime hoje, né, no caso da direção, estou colocando pessoas que entendem desse universo. Alguém que seja fã mesmo pra assumir, caraca, a Denise Reis entrou aqui. Ei, Denise, tudo bem? Bom, né? Eu sou fã de Sailor Moon, e ver uma Sailor aqui, né, é demais pra mim. É demais. Em relação a essa questão, como eu te disse, né, o diretor de dublagem é quem assiste a produção. Pode coincidir sim, de uma produção do qual ele é muito fã caia nas mãos dele. Isso é até natural acontecer, porque assim, vamos supor, você vai pegar um filme, digamos que é em alemão, e o diretor sabe, entende o idioma alemão. Se ele tem uma noção da cultura alemã, o mais sensato, talvez, ou o mais favorável é que alguém que conheça daquela cultura pegue aquele trabalho, porque vai saber desenrolar aquilo ali com mais facilidade. Pode ser que, por exemplo, digamos que seja um filme israelense, que é a cultura judaica, né, israelense. Se a pessoa tem noção daquilo ali, vai ser mais fácil para ela conduzir aquele trabalho, porque já sabe os termos, já sabe como é que tem que ser adaptado para o português. Então, a mesma coisa o anime. Se a pessoa é fã daquele anime, ela já conhece o anime, no caso o diretor. Então, é muito mais fácil para ele para conduzir o trabalho. Isso acontece com frequência. Vamos ver seus personagens agora, né? Desculpa, o tempo passei rápido, já tá passando, na verdade. Vamos lá, começar por ele. Inosuke. Inosuke, né? Que é um dos seus carros-chefe agora. O Inosuke é um personagem que realmente ele trouxe para mim possibilidades novas, apesar que tem outros personagens como o Puripuri do One Punch Man que veio antes, tem o Helmepo do One Piece que veio antes, tem o César que veio antes, tem quem mais? Saindo do mundo dos animes, tem lá o Máximo no Luca, tem a Raposa no Pinóquio, mas esse veio depois do Inosuke. Mas o Inosuke, realmente, assim, por ser de anime... além disso, tem o Ainzul do Overlord, tem o Rainer do Attack on Titan. Então, todos esses personagens, eles são muito importantes para mim. Mas o Inosuke, ele tem uma das características do Inosuke em relação aos outros, né, é porque eu saí de uma região vocal que não era a região que eu estava acostumado a utilizar sempre. Então, por exemplo, o Aizumu, do Overlord, ele vai pro pesado, né? Uma voz mais grave. Mas eu já usei a voz grave em outros personagens, tipo Mordekaiser no League of Legends, o Atrocitus no Injustice 2. Então, é uma região pra qual eu já já brinquei nela. O Rainer é minha voz natural, né? Eu conversando aqui com você, eu tô falando um pouco menos grave como o Rainer, porque não é uma situação de tensão como acontece no Attack on Titan, né?
Mas o Inosuke, como eu disse, é uma região vocal que eu nunca tinha brincado nela, nunca tinha feito um personagem naquela região vocal. Então foi uma coisa que abriu possibilidades para personagens que fogem da minha região vocal. Então Uhum. foi legal Rapaz, fazer que ele. personagem doido, viu? Eu gosto do Bom, né? Inosuke por É todo mundo que essa você mega um cabeça de característica. porco agindo por aí. Imagina se encontrar um cara Cara, desse na rua. olha, até agora eu sou na primeira temporada, mas algum dia eu vou voltar a assistir, porque no caso, eu tava vendo pela Netflix, e como só tem uma temporada, não tem muito o que eu fazer até aquele momento. Ah, você não conseguiu acompanhar por outros canais o, Rapaz, pra Demon dizer a Slayer? verdade, eu perdi o pique que eu tinha nos atletas pra assistir anime no celular. Esse pique foi sumindo com o passar dos Então, anos. mas o Netflix tá lá os outros arcos agora, velho. É, tinha a ver. Só que aí, né, tem outras coisas que eu não terminei, né? Porque no caso eu tô acompanhando o Base de One Piece, eu tenho que terminar Ah, Natsuno Taizai. então, Ah, meu agora velho. Na imagina, Natsuno eu tô imagina só, demorando pra terminar. imagina só. Eu não sei com o que você trabalha, mas assim, é trabalho com horário fixo, no seu caso? Você trabalha com horário fixo? Rapaz, não. Eu não posso dar detalhes aqui. Nunca me dá detalhes, na verdade. Tudo bem, mas os horários são variáveis no É. trabalho Eu seu. nunca tenho horário fixo pra nada. Então, bom, mas você não consegue assistir tudo que você gostaria de assistir, certo? É. Embora tenha TV, só que às vezes é por preguiça mesmo de assistir uma coisa que eu sei que eu posso terminar rápido. Então, agora Acontece. imagina eu que trabalho com isso. Aí que eu não vou conseguir assistir tudo mesmo, para poder estudar a Ah, personagem, que ou até para situação. assistir o que eu já gravei, entendeu? Então, por isso que é muito difícil, às vezes, a gente acompanhar alguma coisa. Às vezes demora muito para a gente poder ter tempo para ver aquilo que a gente gravou. Bom, né? Falando, né? Tá falando One Piece, né? Que sei lá, é o Mipo. Imagina. Que assistir a sua voz de início. No anime mesmo, lá no início. Rapaz, a voz era engraçada, né? Eu achei, A pelo gente. menos. O, a proposta sempre é tentar fazer o que foi feito no original. Então, se no original o cara tá com uma voz grave, está com uma voz fanha, está com uma voz aguda, gutural, então a gente tenta sempre respeitar aquela proposta do original. Muitas vezes não vai ser possível porque os timbres das pessoas são diferentes, né? Mas no caso, então, por exemplo, do Helmepo, a gente fez exatamente o que estava no original, o máximo, o mais próximo possível. Mesma coisa no Suki, mesma coisa o César. Então, assim, nos trabalhos de dublagem, o diretor sempre tenta coincidir o mais próximo possível do personagem. Agora, Realmente. alguns casos pode acontecer do personagem no original ter uma voz caricata que não combina ali com a questão dele, estrutura física, estrutura facial, e aí Eu muitas consigo vezes defender tem muito que esse mudar quesito. o timbre de voz para poder encaixar com aquilo, entendeu? Então, isso aí vai depender do que o diretor vai propor para se fazer. Falaram aqui, o Elmipo simplesmente evolui que nem Pokémon. Não, e você ainda teve a chance de voltar no live action. Sim, exatamente. No caso, foi o Glauco que dirigiu o One Piece, né? Então ele quis manter o elenco, até porque é o que você falou, né? O anime, ele vem geralmente antes e as pessoas que são fãs de anime, elas são muito fãs de anime, né? Então, se foi feita uma Né? Só que é proposta. aquilo, live action, Não, é uma mas coisa, já é um universo separado. E pois é, fica mas aquela pensa o dúvida, seguinte. né? Se a voz do personagem da animação vai combinar com o ator. Fica esse Sim, questionamento também. mas aí que entra a jogada de você tentar deixar o menos caricato possível. Então, assim, por exemplo, no caso do Helmepo no live action, a gente teve que amenizar um pouco a caricatura da voz para que ficasse uma coisa mais natural. Então, Sim. tem que mudar para poder ficar natural, senão realmente não encaixa. Só que imagina se você, igual acontece às vezes com um anime que foi dublado há muitos anos atrás e agora ele foi redublado. Quando tem a troca do personagem, o pessoal que já era fã do anime antigamente, eles vão estranhar e vão reclamar, e vão achar ruim porque Se bem trocou a que voz. com One Piece eu não vejo justificação nesse caso. Agora Eu imagina pelo menos não vejo. uma produção que é mais recente, né? Então, o anime com o live action, a diferença de anos não é muito grande. Então, assim,
se não mantivesse as vozes dos personagens, poderia acontecer do pessoal que já é fã do anime achar ruim porque trocaram as vozes no live action. E quem não Isso foi uma conhece a surpresa obra, pra mim, ver que mantiveram o elenco. Foi uma surpresa então, e ficou muito bom, sem ser caricato nem nada. Realmente gostei disso. você, você acompanhava o anime, o One Piece, ou só acompanhou o live action? No caso, quando veio a dublagem, lá em 2020, eu assisti como quem não queria nada de Jesus. Só que eu penso, eu segui o caminho certo, mas não voltar atrás, não. Não Então, voltar mas atrás. você assistiu tudo? Ou você não conseguiu assistir tudo ainda? Bom, até onde tá dublado, né? Já comecei dublado, vou Ah, terminar então dublado. você conseguiu. Pra você, quando você assistiu live action, você sentiu um choque dessa percepção de tiveram as vozes? Ou pra você foi legal, assim, de ter mantido as vozes? Qual que é a sua percepção? Olha, quando anunciaram que o elenco seria o mesmo, eu fiquei meio surpresa. Eu falei, ok, fui assistir e realmente eu gostei de ter mantido, exceto o próprio Luffy, né? Que realmente, a voz da Carol Valença ia ficar muito caricata pro ator. Então, nesse caso aí, realmente, assim, eu não tenho uma Não, mas opinião a eu respeito disso, penso, até porque, será que ela assim, foi a a única que Carol. não votou? Não voltou, no Então, mas caso? tem uma coisa, a Carol, ela é muito versátil, né? Eu não sei como é que ficaria. Então, assim, eu não posso dar minha opinião se ia ficar caricato, se não ia ficar caricato. Apesar que o Vini Takahashi está fazendo muito bem também o personagem, mas eu não sei, porque a Sim, Carol, foi como é muito interessante versátil, também, né? A própria Netflix tem aberto uma petição para a gente escolher a voz do Luffy. é engraçado, isso nunca aconteceu. Pelo menos assim, desde que eu tô nesse mercado, É, eu nunca vi acontecer. Mas é isso. bom, né? Então, assim, Eu não acho isso uma ideia tão boa, né? Porque dependendo, talvez se for escolhas pré-selecionadas, acho que até dá para levar isso adiante. Porque às vezes o pessoal, né, que não mas, acompanha pode escolher um dublador, né? Às vezes por ele ter mais seguidor que o mas outro. foi pré-selecionado, porque foram três, né, que concorreram, Ainda né? Foi bem, né? o Vini Takahashi, o Daniel Figueira e o Lipe Volpato, né? E aí o público escolheu entre os três. Então, essa E quando pré-seleção que eu vi o aconteceu, Vini, eu falei, ele é o Luffy perfeito. Ainda bem que ele então foi essa escolhido. Essa pré-seleção que aconteceu foi o cliente. O cliente é que definiu ali. Na verdade, assim, o Glauco deve ter mandado os nomes, o cliente gostou da indicação, e aí foi votado pelo público, né? É, Mas é o que eu é. falei. O Gabriel Muito, teve dublagem disso aqui mesmo, viu? Que teve gente que reclamou da troca pois do é, Vini. Sério, pois é, por quê? Porque velho, eu entendo o pessoal. você cria ali uma simpatia e uma identidade com o dublador que fez no anime. Imagina se troca todo mundo. Você ia ter reclamação até o live action ter uma outra temporada ou uma nova versão, sei lá. Então, Eu assim, iria o até pessoal levar cria na justamente por ser live action. Agora, se fosse temporada nova, coisa do tipo, eu até reclamaria, dependendo, né, de como foi o contexto da troca. Porque trocar então, sem avisar, eu acho muito errado. aham. Então, mas a maioria, ela quer que mantenha a voz. A maioria das pessoas, dos fãs. Pode ver, por exemplo, quando tem um personagem que tem uma voz que já é padrão ali, vamos supor, pega lá o Sylvester Stallone. Já tem ali vozes que fizeram ele em filmes passados. Quando troca a voz, você sente um estranhamento. Se isso acontece com personagem Sim, humano, isso vai acontecer também com personagem de anime, quando sai super de um normal. anime pro live action. Então as pessoas vão estranhar. Então por isso que geralmente opta-se por manter o elenco. A não ser quando acontece essa questão que eu te falei. Se a produção que foi gravada há muitos anos e agora ela é regravada, ao longo desses anos, muita gente pode ter morrido, pode ter gente que aposentou e não trabalha mais, pode ter gente que mudou daqui, do Brasil, pode ter gente que não desistiu de São dublagem, não várias quer mais trabalhar com razões. dublagem. Então, aí já fica mais difícil de manter as vozes mesmo. Muita gente cresceu, gente que era criança na época gravou, agora está com voz totalmente diferente, não consegue fazer voz de criança mais, então aí já é compreensível nesse caso. Ano que vem, a segunda temporada, sinceramente, eu acho difícil. Sei nem, Não, foi um trabalho tão bem feito, que se eles lançarem não. tão rápido, Você não não, você sei, não né? viu? Você não viu notícia sobre isso? Parece que tá tendo Não, gravação já. cara, menos mal, o quê? Foi um trabalho tão bem feito que ninguém acreditou. Quando saiu aquele Então, trailer, eu disse, meu Deus, que vai ficar bom. os próprios E atores, ficou mesmo. os próprios atores falaram
sobre isso, sobre essa questão de uma menos próxima mal, porque, temporada? né, por causa da greve que teve de roteiristas e atores, eu achei que ia atrasar mais. Ah, É. Não, né? Peraí, deixa eu ver. Quem tem que mais para os personagens? Ih, já vai bater 40 minutos, eu não acredito. Vixe, vamos lá. o Destê está falando que antigamente era mais respeitada essa questão da voz, né? Da voz ser mantida. Hoje em dia, dependendo do diretor, ele acaba Ou não optando por do manter a próprio voz. estúdio, né? Não queremos citar nomes aqui, né? Não quero causar nenhum escândalo. Ah, Mas só que tem que dizer, né, que, ao meu ver, os estúdios de São Paulo estão sendo mais respeitosos que os do Rio nesse quesito. é, De manter um determinado ator, né? Mesmo que seja por dublagem remota, porque tem estúdio no Rio que ainda não aceita, o que eu acho ah, errado até. em relação ao Rio, eu não tenho acompanhado assim, se eles estão mantendo ou não mantendo. Ah, Você chegou a dublar pro Rio em algum momento, já mesmo dublei, remotamente? mas sempre remotamente. Assim, Ah, a dublagem presencial, antes da pandemia, não acontecia essas dublagens, pelo menos para mim, porque assim, como eu não era conhecido no mercado do Rio, e passei a ser conhecido por conta de personagens que, por exemplo, e dependendo do estúdio, eles mantêm a voz, como a gente já conversou, né? E às vezes como quem acontecia de mexe. um filme que eu gravei com um ator, por exemplo, o Colin Farrell, eu gravei para um determinado cliente. E o Colin Farrell apareceu para o mesmo cliente, só que em outro filme. E foi pro Rio. Aí essa empresa solicitou que fosse gravado comigo. E a partir Ah, da que bom. pandemia, com essa possibilidade de poder gravar remoto, então ampliou o campo para que a gente pudesse trabalhar tanto para o Rio e o pessoal do Rio trabalhar para São Paulo. Mas acontece também Dublagem de muitas vezes, remota, você veio pra ficar. mas acontece muitas vezes de sair sim o ator de São Paulo ir lá para o Rio ou o ator do Rio ir para São Paulo e gravar, entendeu? É, também é bom. Peraí, que eu tenho esquecido de dizer uma coisa, só que eu esqueci agora. Mas vamos pular pro personagem, o Pretty Pretty Prisoner. Hum? Rapaz, tem uns momentos ali que eu caio na gargalhada, viu? Você chegou a assistir Não é tudo nem também por... ou Eu cheguei você... a ver a primeira e a segunda temporada. Acho que só tem isso de One Punch Man. Só tem isso mesmo. Na verdade, a É, quando terceira ele... temporada. E uma das transformações dele, né, que eu vi uma referência assim muito para Sailor Moon. Hum, Ah, você viu a referência mesmo? sempre... Eu não acompanhei Sim, eu Sailor Moon, não. falei, já vi isso em Olha, algum lugar. que Eu fico assim engraçado. quando vejo esse tipo de referência. Que legal. Em que parte que foi que você percebeu essa referência? Rapaz, eu não lembro o episódio, mas ele começou a se transformar, né? Veio os brilhos atrás, ele girou e tudo. Eu falei, referência a Sailor Moon. Que Eu legal. só não lembro qual é até agora. Ah, Não, e legal. agora? Quem foi que teve a brilhante ideia de fazer ele dizer boa magia? Ah, então, Quem isso teve aí essa foi brilhante ideia? a adaptação do diretor. O diretor foi o Diego Lima. Na hora, no roteiro, estava escrito outra coisa. Nem faço ideia do que estava escrito. Porque o roteiro, ele sempre vem. Ele não vem. Às vezes vem umas adaptações, umas sugestões legais, assim, mas Mas às você vezes não pode vem. improvisar, né? Vem a tradução literal. E aí, dependendo da obra, você pode improvisar, porque existe uma possibilidade para isso, uma abertura para isso. Por exemplo, se a cena é para ser cômica, ou pode ser cômica, a gente pode fazer uma adaptação. Se não é para ser cômica, a gente não faz adaptação. Vamos ver, né? E. Vou pôr é comédia pura. Tem que ter esse tipo de coisa. Então, nesse caso aí, pode. Aí tem uma abertura para se fazer esse tipo de coisa. Mas dependendo da produção, você não consegue fazer. Mas muita coisa, às vezes a ideia do diretor na hora, às vezes a ideia do dublador, às vezes até o técnico que está captando ali, ele tem às vezes contato com vários tipos de gírias, principalmente porque assim muitos técnicos são mais novos, né? Então eles conhecem, por exemplo, no meu caso, eu tenho 38. Algumas gírias mais atuais eu não conheço. Então, assim, é legal esse trabalho em equipe, porque tá o diretor, o dublador e o técnico ali, às vezes, eles estão ali, sugerindo para o outro o que pode ser feito, o que pode ser adaptado, principalmente quando tem essa questão de adaptação. Então, é bem interessante esse trabalho da dublagem. Rapaz, eu tenho um bom tempo que eu não assisto, viu? A primeira temporada pra mim é melhor. Peraí. Ah, lembrei que eu ia falar a respeito de One Piece, sobre a primeira e a segunda dublagem. Que pelo menos na minha opinião,
quem ganhou um personagem novo na segunda dublagem ficou ainda melhor. Que pelo menos, assim, no caso, a Samira Fernandes, ela combina bem mais com a Nicole Robin do que com a Nami. Certo. Que, né, Ah, a legal. Tati assumir a Nami foi a melhor decisão possível. Inclusive, Legal, legal. a Tati foi minha primeira convidada. Ah, Inclusive, que ela foi aceitou meu mesmo? convite. Sim, lá em 2021. Ah, que legal. Que legal. Que bom, Eu vi né? algumas Que bom pessoas. que a Nami não me cobrou nenhum beri pra essa live, viu? Porque, né, não sei se você vai pagar pra ela. Eu vi algumas pessoas perguntando sobre o processo de lip sync. Vou aproveitar, vou responder, porque eles fizeram a pergunta É, aí. vamos lá, dá tempo. Acho que dá tempo. Então, o lip sync é sincronismo labial, né? Lip, lábio, sync de sincronismo. É o que a gente faz na dublagem. Então, a gente sempre tenta fazer bater exatamente com o que está no original. Agora, por exemplo, muitas vezes acontece de. Sempre quando a gente fala a letra, qualquer palavra com letra N, P e B, a gente fecha o lábio, né? Então, Natural. isso serve como um parâmetro, muitas vezes, quando o personagem vai falar no original, ele está falando no original e você percebe uma fechada de boca, a gente tenta encaixar uma palavra ali com P, B ou M. Uma sílaba com isso, né? Ah, Para ficar vocês são os mais, guerreiros, para né? ficar, para ficar o mais próximo ali da realidade, né? Para que não tenha essa impressão de que está sendo dublado, para ficar mesmo falado, né? Então o lip sync ele tem essa característica. Agora, por exemplo, no game você tem vários tipos de arquivo. Tem arquivos que são lip sync, que você precisa fazer com que bata, que coincida ali o sincronismo labial, porque é uma cena que vai aparecer ali uma parte do jogo que você não vai jogar, vai ser uma cena que você vai Não, só mas e assistir e game, você né? vai ver Que você com precisa frear ainda detalhes mais, porque na maioria das sendo vezes vocês falado. nem recebem as cenas. Vocês só estão com áudio na maioria dos games, né? Exatamente, exatamente. Só que assim, muitas vezes acontece do cliente mandar uma cena, que nesse caso é lip sync, porque é uma cena que vai ficar ali muito na cara o personagem, então tem que bater certinho. Quando não acontece isso de mandar a imagem, a gente chama de sound sync, que é o sincronismo de áudio, do som. Então, a gente tem que entender o que Por está que você sendo não manda as falado, imagens, hein? Eu acho isso errado. a gente tem que saber o que está sendo falado no áudio para poder entender o que vai acontecer no movimento labial do personagem, sem poder ver, e tentar fazer coincidir. Fora isso, você tem outros tipos de arquivos que são menos detalhistas, porque sabe quando você joga um videogame, que às vezes você passa por uma cena e você só escuta o Hum, cara gritando: "Ô, vem aqui, volta aqui, não, não vou embora não", só que você não está vendo o personagem. Nesse sim, caso, sim. você não precisa se preocupar com o sincronismo labial, porque você não está vendo a imagem. Você só precisa que aquele arquivo encaixe num tempo específico, para não acontecer de você mudar de cena e o personagem continuar falando. Então, nesse caso, você tem um pouco menos de rigor na hora de gravar. É, né? Tempo passando de novo, então vamos entrar na Disney, que você tá sem nome de frequência do estúdio, né? Como é que é? Da Disney, que você tem sido nome de frequência. Ah, se eu tenho frequência? Não, isso aí varia muito, né? Porque, assim, Não, a mas eu tô Disney. escutando muito em produções da Disney. Então, mas, por exemplo, a Disney ela tem vários estúdios para os quais ela manda trabalho, né? Até porque a Disney comprou a Fox, ela comprou outros canais de streaming, né? Então, o que É, era a mas Fox antes? atualmente, o estúdio mais. No caso, o estúdio principal agora é a TV Group. É, a TV Group, mas assim, alguns outros trabalhos que, por exemplo, eram da Fox e eram feitos em outros estúdios, agora é Disney também. Então tem muita coisa que é mandado para outros estúdios. Então pode acontecer de você estar assistindo alguma coisa que foi feita pela TV Group, mas pode acontecer de estar vendo alguma coisa feita, sei lá, acho que tem a Centauro que está fazendo, tem, Olha, acho que a já tem um bom Sigma está tempo, porque eu não vejo. fazendo, Já tem um bom tempo, porque nas coisas que eu assisti da estúdios, Disney, eu não vejo nada que não seja da TV Group. estúdios do Rio, por exemplo, tem estúdios do Rio. Já vi, por exemplo, caramba, a Star. A Star é da Disney também. Sim. Teve coisa da Star que Ou eu no gravei caso, pra. Caramba, produtor, como né, é que que são é? sequências, que teve o primeiro filme dublado na Delarte e continua sendo dublado. As sequências continuam sendo dubladas lá. Sim. Mas, por exemplo, Tipo eu gravei Frozen. pra, eu gravei pra Star, acho que foi com a Bluebird no Rio, e teve um outro estúdio, não lembro se foi a Audio News que eu gravei também, não lembro direito. Mas Hum. acontece de ter trabalhos de várias distribuidoras em vários estúdios. Da Netflix tem vários estúdios que fazem trabalho para Netflix.
a Amazon a mesma coisa. Eu não sei exatamente dizer quais são, porque eu não tenho acesso a essas informações, né? Mas assim, também, na hora que eu vou gravar, eu vejo lá, mas não guardo. A Unidub também. A Unidub grava para Netflix, para Amazon também. Mas eu não tenho essa informação assim. O Unidub tá Exatamente. reinando muito. Eu vou dizer, viu? Eu só assisti Elementos agora à tarde. Vou dizer, viu? É um filme bonito. Você gostou? Você já tinha Eu gostei assistido ou bastante. assistiu hoje agora? Sim, eu assisti hoje à Você tarde. É assistiu, uma assistiu desculpa hoje, então? perfeita pra assistir. Isso. Legal, legal. Chorou? Olha, o final acabou comigo, viu? Eu quando Fica assisti, sendo feito. eu fiquei, assim, gostei muito do resultado e gostei muito da história. A história é muito bonita, né? E foi bem legal, Sim. assim. Quando a gente está gravando, a gente muitas vezes não percebe o que está acontecendo. Agora, quando você assiste o filme, é por isso que é importante, assim. Pra gente é legal assistir, pra gente saber o que está acontecendo. Porque algumas coisas a gente faz, por mais que a gente participe de várias cenas, a gente não tem a Oh, visão. meu Deus, a Denise tá aqui ainda. Né? A Denise está aqui ainda. Fica o convite pra você também, viu, Denise? É meu sonho Eu entrevistar que o sou fã dela, traseiro. pô. Ela falou que é minha fã, eu que sou fã dela. Você já entrevistou ela já? Olha, não, mas eu queria. Eu podia ter Já. na minha vitrine e mostrar meu negócio de selo rumo, mas não é o momento, não. Ó, eu tô vendo aqui a Denise Reis, o Jorge de Destenses, o Marquete, eu vi também mais Eu lá vou pra ver cima. todo mundo aqui. Aí, ó. Pode chamar os três aí, ó. Deixa eu ver se tem mais gente aí, que eu não tô conseguindo ver aqui rápido. Mas tem mais aí, Bom, viu? o Tem César, mais o três César aí. já foi meu convidado. Ah, já foi já? Sim, Ó, no então ano passado. tem a Denise Reis e tem o Jorge de Destenses aí, ó. Você pode chamar os dois. Ixi, fica que não dá tempo não, que você tem que sair, né? Olha, mas não sei se eu posso fazer isso. Eu queria, né, mostrar, né, minha Sailor Mart pra ela ali na vitrine, mas minha conversa com você aqui. Eu não entendi, fala de novo. Eu queria mostrar, né, minhas action figures de Sailor Moon, só que minha conversa é com você, né? E você não tem trabalho em Ah, Sailor Moon ainda. não, que aí, Caraca, pode até a mostrar. Marisa Leão entrou. Oi, Marisa. Que legal. Aí, ó, tem mais uma. Ah, não, já que você não se incomoda, né? Bora lá. Deixa eu ir rapidinho. Tá. Cadê ele? Como é que vira a câmera? Aqui. Meu tesouro mais precioso. Olha, que legal. Você que fez? Não, ganhei na Não, verdade. Minha mãe me agora deu. eu achei que era uma pintura. Achei que fosse uma pintura. Tava Que tão. nada. Não, Agora que mas eu eu tenho percebi. desenho também. Bom, Que né? da hora. Parecia uma pintura quando eu Meus vi. filhos dormindo, né? Mas tudo bem. Que legal. Da hora. Que legal. Assim, lembra das minhas Sailor Mart? Sofreu um acidente esse ano que uma das mãos quebrou. Eu tive que colar. Que eu vou dizer, umas bonequinhas caras. E Tão frágeis você também. já entrevistou alguém que fez Sailor Moon? A Fernanda Bolara, que ela também é uma Sailor. E o César Marchetti, que ele também é um dos principais. Por enquanto, só eles. Tá. Aí depois faz a lista aí e tenta entrevistar quem fez, É, quem meu mais fez. sonho. E teve gente que eu ralei pra chamar, viu, aqui. Você foi um deles também. Que pra mim aconteceu uma série de coisas aí, até acidente eu sofri, aí não Isso. tinha como fazer não. Que é assim, né? A respeito da Denise, né? Se algum dia eu acabar conhecendo ela, tem uma cena que eu tenho que comentar, né? Que a personagem fala: Ei, pessoal da Lourdes, isso daqui não é um cabaré. Tenha cuidado com as cores. Até decorou a fala, hein? Legal. Então Nossa, invadindo que me sua só me live aí. interromperem aqui. Deixa. As únicas invasões que eu aceito aqui são dos meus gatos, mais nada. Oh, legal. Mas realmente tem um pessoal bom aqui mesmo. Tô feliz de verdade. Oh, eu que tô feliz Me aí, obrigado recuperou, pelo convite, viu? me recuperou um pouco da frustração que eu tive semana passada. Mas em relação ao Ah, Felipe, sim. nossa live tá de pé ainda. Só que a gente Então, vai ter que deixar para algum momento do ano que vem. mas é o que eu te falei, o Instagram ele tem esse problema mesmo. É, Porque na hora que você manda, você faz o convite para a pessoa, aparece muito rápido ali a notificação. É aquela notificação que desce e depois ela sobe. E aí, se eu não estiver ali é. atento, e muitas vezes nem chega. E aí, se eu não Que estiver no ali caso, olhando, eu me lembro, eu ia mandar para ele, só que na hora ele entrou, ele já pediu para entrar na live.
Eu chamei ele, né? Mas até ela não apareceu pra mim. Aham. Ah, mas Aí, não né? tem problema, depois O você meu marca com amigo do ele. Dubla Mídia tentou me ajudar depois. Ele entrou na live e, no caso, era ele que não estava me vendo, mas eu estava vendo ele. Meu Deus, a Diana Pissadinha entrou aqui também. Eu nunca vi tanta gente Aí, ó. entrando. Aí, mais um aí, ó, pra você chamar. Ei, Adriano, tudo bem? Eu tô numa Mandar um abraço maré também de pra Larissa sorte. aí. Sim, Aproveita aí, ó. grande Eda Ó, do Contorno. já faz o convite aí pra todo mundo aí, a Adriana, a Denise, a Marisa, o Destes também. Né, vamos ver, né? Que se der certo, né? Tô tentando chamar uma outra lenda da dublagem para ser uma convidada desse ano. Mas se não der certo, você vai ser o último. Ah, imagina, não 2023. sou lenda nenhuma, não. E no caso, aquela lenda, a lenda grande dessa dubladora. Eu vou deixar como surpresa ainda, mas os meus amigos sabem quem é. Caraca, daqui a pouco vai dar nome, né? Não, tranquilo, Ah, tranquilo. não. É 8h45 ainda. Acho que dá pra falar de mais alguém. Voltando Aham. pra Disney, né? Como eu falei, né? Eu realmente gostei de Elementos. Oh, Eu dei aquela que chorada bom. de leve, mas é um bom filme. Que legal, E que bom ano que você passado gostou. você tava no live action do Pinóquio. Foi isso mesmo. Fiz o João Honesto lá. O João Honesto. Não, né? E uma galera esperando que você falasse, o menino de pau. A galera tava querendo que você falasse assim. Já pensou se eu falo um negócio desse? Se não tivesse uma zoeira em Oh, é cima o disso. pessoal que tem mente poluída. Então. E o pessoal queria que eu fizesse isso, falasse isso depois de gravado. Eu falei, não, tá doido fazer um negócio desse, vai me complicar. Olha, gente, eu não quero brigar nos comentários, não, por favor. Tudo que eu menos quero aqui é confusão. Se vocês não se entendem, sinto muito, mas a gente não pode discutir aqui. Espero que me Mas entendam. é zoeira dele. Ô, mamãe, que Esse- foi? Você vai fazer aí, rapaz? Ei, meu gato desceu da cama. Mas é zoeira desses dois. Eles são muito zoam demais. Me zoam Eu demais imagino. também. Espero que todo mundo seja gente boa aqui. É gente boa, tudo gente boa. Eu lembrei que né, quando você estava falando do Atrocitus, que realmente eu acho sua voz bem grossa nele. Fiquei impressionada. Então, aí, como eu te falei, né? A gente tenta seguir o original. No original ele falava, você desrespeitou os lanternas vermelhos. Então a gente tem que fazer do jeito que faz, entendeu? Porque Uma senão perde baita a cena característica. ali, viu? É. Oi, minha mãe. Outra coisa também, por exemplo. Ah, sua mãe que acabou de entrar, a Sim, Miriam? Ah, ela mesma. que legal. Um abraço pra ela. Ela sempre acompanha as suas lives. Sim, ela aparece aqui vez ou outra. 7 da manhã, tô vendo a Adriana escrevendo aí. 7 da manhã, eu acho que minha voz tá mais fina. O Gente, o Destes que que tá dá uma acontecendo piada aqui, aqui. hein? Tô confusa agora. Antes a conversa era com a gente, e depois o pessoal começou a conversar nos comentários. O Eu não que, tô que o entendendo pato mais disse pra nada. pata? Ô, Deus, o que, que o pato disse pra pata aí? Ai, mano. Ó, a Lindsay, tudo bem? Não, às 7 horas da manhã. Depende do dia, né? Caramba. Pô. Ô, mãe. Que bonitinho. Bom, né? Nem parece que ela tem um filho que é um gato também. Você falou do João Nesto, também é outro personagem que eu precisei cantar. Então foi legal, assim, é muito legal quando a gente tem essa Pô, né? oportunidade de sair, né, Uma da coisa zona de que eu tenho pra conforto. elogiar naquele filme é justamente o CGI. Naquele design fantasioso. Eu acho bonito. Agora o filme particular. Não. O filme, particularmente, eu não gostei tanto. Eu já não gosto da animação do Pinóquio, na verdade. É normal, normal. Cada pessoa tem É, um gosto, uma preferência. E é é, legal ter essas é. diferentes produções, porque aí agrada a todo mundo, né? Alguns vão gostar, outros não vão gostar, mas vai ter outra produção que você vai Meu gostar live e action outra não. favorito segue sendo da Cinderela. Eu tô dando risada porque o Destes Eu, perguntou assim, o que que eu o também tô pato vendo. disse pra pata? Aí ele falou que a resposta é vem cá. Mas vá, Adriana, de verdade, você marcou muito minha infância e teve espinho demais.
E depois, para minha felicidade, você também se tornou uma Sailor. Falar com o Matheus. Matheus está perguntando por quanto tempo que eu vou fazer dublagem. Aí, não sei, depende. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, eu vou trabalhando. A hora que eu não tiver mais condição, Meu aí Deus, o que está acontecendo aqui? eu aposento. Mas, por exemplo, tem muita gente, igual o Carlos Campanile, o Luiz Antônio Lobui, o Luiz Carlos de Moraes, eles já poderiam, a princípio, até aposentar, mas continuam trabalhando. Então, não sei como é que vai Beleza, ser a minha vida. vamos deixar o Luiz Antônio continuar narrando One Piece até ele dizer pra gente onde é que tá o tesouro. Vamos deixar assim mesmo. Então tem uma confusão no Olha por as chat. peças nos comentários, hein? Olha, de Né, ó, verdade, eu nem sei mais o que dizer aqui, viu? complementando aí, o DCs falou uma coisa certa, é até esse processo aí de inteligência artificial permitir, né? Porque não sei se você está É, acompanhando as coisas aí que estão não acontecendo, né? sei. Tem muita coisa que Se, de- tá se depender ficando de mim e cada de vez outros melhor, né? fãs, a IA não vai barrar vocês. Então, tem que ter uma legislação aí para que é só fazer uma legislação que barra isso aí. Isso parece que já está sendo feito lá fora, aqui É, no Brasil ainda não foi era uma feito. petição, né? Eu acabei de assinar. Então, exatamente. Para poder pressionar o pessoal lá para fazer uma lei. Hum. Daqui a pouco vai dar novo. Ah, poxa Fazer o vida, quê, pena que né? eu tenho esse compromisso Você, depois, senão ficava mais aí. Mas depois a gente combina vou, outras. olha, mas foi uma conversa legal, né? Embora nesse tipo, tive uma palhaçada aqui, né, no meio, mas tudo bem, foi bom dar risada. Pô, vamos lá. Quero agradecer a você, né? Esse pessoal que entrou, né? O Jorge Destes, a Adriana, o César, a Marisa, a Denise, né? Gente que eu não estava esperando que entrasse aqui, mas obrigado. Eu vi Quebrando também, recordes. eu vi a Marquete, eu vi Melissa Maia também, abraço para ela. Vi mais algumas pessoas aí. Mas, quer dizer, Olha, agora eu tô Adriana, precisando. queremos terminar a Casa da Coruja, mas se depender da Disney, eu tenho que esperar a terceira temporada chegar no Disney mais ainda. Mas eu quero terminar esse desenho porque eu gostei muito. Tá falando que eu causo? Eu não causei nada, não. Vocês que estão causando aí na conversa. Ah, causaram muito. Poxa, ô Lucas Mendanha tá entrando também. Poxa, mas já tá terminando, você tá chegando no Aí, final. agradecer também a minha mãe, né? Eu tô com saudade dela, que ela teve que ir para Pernambuco esses dias por causa do meu bisavô, né? Que ele tá doentinho, Ah, mas mesmo? tá melhorando já. Ah, você é de qual É, cidade mesmo? eu sou de Aracaju. Ah, de Aracaju. Ah, tá. E o seu avô tem Tá Pernambuco? pensando de um evento com dubladores aqui, viu? Estão pensando nesse evento, mas quando vai ter eu não sei. É, mas já teve evento aí já? Olha, tendo, sabe, acho que foi início da década de 2010. Parece que esse foi o Ah, único momento que teve evento com dubladores caramba. aqui. Depois disso, nada. Entendi. O que eu acho errado, sinceramente. Podia ter todo ano, né? Sinceramente, eu fico triste. Olha, eu vou dizer, eu fico muito triste vendo que eventos menores de outros estados estão fazendo tudo para chamar dubladores e Aracaju não faz a mesma coisa. Isso me Podia chateia, viu? fazer, né? Todo estado podia ter, né? Pelo menos em uma cidade, para ter esse contato, assim, tanto com o dublador, e o dublador ter contato com os fãs também, né? Ia ser muito Eu legal espero isso. que isso mude aqui um dia. Espero de verdade. Vai mudar. Eu tô dando risada pra Adriana. Ela me atormenta. Não Né? tem novidade mesmo. Vamos lá. Eu não quero... O Vamos DX lá. também. Acho que eu tomei demais do seu tempo. Imagina, imagina. Foi um prazer falar com você. Que Obrigado pelo loucura, viu? convite. De longe Desculpa ela aí vi o mais início aí. engraçada. Desculpa o início, eu tava aguardando, como eu te disse, né? Mas aí teve Mas eu essa te mandei um negócio não apareceu para você, né? Que Não mostrou que você não apareceu, pode aceitar. não apareceu. Aí eu mandei Mas o importante é mensagem que lá você veio. Eu mandei mensagem no privado, mas eu acho que você já estava na live, aí talvez você não tenha. Não, Acho que não veio mesmo, não não. aparece, não aparece a notificação quando você está na live e eu te mando a mensagem, possivelmente, né? Provavelmente. É. Não, Adriana, você não me incomodou, não. Pelo contrário, eu Ah, adorei sua tá visita louco? aqui. Ainda bem que Adorei vocês muito estavam sua aí, pô. visita. Fiquei feliz de todo mundo que entrou aí. Valeu mesmo. Tchau, Já Adriana. vai. Tchau, Jorge. Tchau. Obrigada de Obrigado mais verdade. uma Muito vez mais. aí, viu? Eu que agradeço aí pelo convite, foi muito legal. A gente marca outras vezes aí, se bem. Eu pedi Abraço aí para pro salvar essa pessoal. live, né? Boa noite para vocês aí e abraço.
Boa noite, gente. Tchau.